valente ficará para sempre na memória. Você sabe o que é cangaço? Cangaço, na minha opinião, não sei muito sobre isso, mas eu penso que é um movimento realizado no Nordeste por conta da influência dos coronéis e da polícia, que era bastante. Eles não tinham autoridade, eles não tinham autoridade, a polícia não tem tanta autoridade assim. Quem comandava era os coronéis, o cangaço surgiu para ser o povo aos coronéis. E o bandidismo, você sabe o que é? O bandismo, acho que só se tem em aula de história, mas não estou lembrado não. E qual a sua opinião sobre esses cangaceiros? Eles foram heróis ou vilões do povo? Eu diria que. Eu não diria que foram herói nem vilão, porque apesar de eles terem ajudado o povo mais pobre, eles também roubavam e matavam muito. Então, se eu fosse escolher caracterizar eles nesse quesito, eu caracterizaria eles como anti-herói, já que eles tanto faz parte de vilão como parte de herói. Ele faz tanto tanto a parte de herói quanto a parte de vilão. Obrigado aí. Você sabe o que é cangaço? Para mim, o cangaço foi um movimento que era tipo uma rebeldia que eles faziam contra o preconceito e a desigualdade. Eles tiravam o necessário para dar para os pobres, como Robin Hood fazia na sua vida durante a dramaturgia dos seus filmes. E bandidismo, você sabe o que é? Bandidismo está ligado ao cangaço, porque de uma certa forma, eles extorquiam alguns favorecidos pela classe social. Qual a sua opinião sobre os cangaceiros? Eles eram heróis ou vilões do povo? Para mim, do meu ponto de vista, de uma certa forma, eles eram os heróis pelo que eles faziam pelo povo mais pobre. Eles ajudavam, de uma certa forma, aqueles mais necessitados. Sério. Obrigado. Cangaço? Eu sei mais ou menos assim um pouquinho. É que eu digo que é explicar. Posso explicar assim, sabe assim? Cangaço era um movimento que as pessoas, os homens aqui do Nordeste, em um certo momento histórico, fez para contrapor o Estado, que era São Paulo, que ficava. Quem não tinha condições era discriminado, aí assim eles fizeram para se revoltar. Eles roubavam quem tinha as grandes terras e tinha mais posses. E bandidismo, você sabe o que é? Não sei também, um pouco mais pela palavra, dá para induzir que tem a ver com roubo, tráfico. Mais ou menos isso. E a sua opinião sobre os cangaceiros? Eles eram heróis ou vilões do povo? Eles eram heróis do povo, só que por impor medo também na população, eles eram também vilões, só que ele ajudava muito a população pobre. Então eu fico assim nesse contratermo aí. Obrigado. Obrigado. O cangaço foi um movimento de bandidismo, crime e violência que se alastrou por quase todo o sertão do Nordeste brasileiro entre o século XVIII e meados do século XX. O cangaço teria nascido como uma forma de defesa dos sertanejos diante da ineficiência do governo em manter a ordem e a aplicação da lei. É uma forma de protesto diante das injustiças sociais observadas na região mais retiradas do país, por causa que a região tinha perdido seu prestígio nacional ainda durante a colônia, quando a capital deslocou-se para o sudeste, na cidade do Rio de Janeiro. Mas o fato é que os bandidos de cangaceiros logo se tornaram em quadrilhas que aterrorizaram o sertão, pilhando, assassinando e estrupando. Para combatê-los, o governo reagiu com as volantes, que eram grupos de policiais disfarçados de cangaceiros, que muitas vezes eram mais brutais que os próprios cangaceiros. O primeiro cangaceiro
a ser considerado como tal foi José Gomes, vulgo Cabeleiro, tendo aterrorizado a região do Recife nos anos do século XVIII. O movimento só toma corpo, porém, a partir do século XIX, quando foi grande crise na região do Nordeste, a população se torna arredia aos líderes. Crescem as figuras chamadas de cangaceiros. A situação fundiária proporcionava disputas sociais intensas e isso se manifestava através dos cangaceiros, que se dividiam em ao menos 3 tipos. O primeiro tipo eram os mercenários, que trabalhavam para os latifúndios, proprietários de terras mais interessados em combater fortemente os cangaceiros bandidos. Os primeiros formavam uma espécie de milícia e não eram tão reprimidos quanto os cangaceiros tradicionais, por estarem amparados por homens poderosos. O segundo tipo, também de forma mercenária, tinham nos políticos os seus patrões, que também lhes garantia proteção mediante trabalho realizado. As disputas se resolviam entre milícias e na ponta da peixeira. O terceiro tipo foi aquele que ficou mais conhecido com a literatura, principalmente na figura de Virgulino Lampião. Eram os bandidos reprimidos e inimigos políticos. No entanto, esses viviam a sua própria sorte, visto que não tinham o apoio padrinhos poderosos que lhes apareceram nas dificuldades. Tudo que possuíam carregavam pelas estradas do sertão e retiravam da natureza tudo o que precisavam. O mais conhecido e maior de todos os cangaceiros, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, começou a atuar em 1920. Estima-se que sua gangue chegou a matar mais de 1.000 pessoas. As primeiras mulheres juntaram-se ao cangaço a partir de 1930. A primeira foi Maria Bonita, companheira de Lampião. O sucesso de seus ataques contra fazendas e vilarejos fez a polícia intensificar os esforços para enfrentá-los, usando armamento que os cangaceiros jamais conseguiriam comprar, como submetralhadoras. Em 1938, Lampião e Maria Bonita foram mortos por uma valente. Em 1938, Lampião e Maria Bonita foram mortos por uma volante. Um dos sobreviventes, tentou assumir o lugar do chefe, mas foi morto pela polícia em 1940. E nesse ataque acaba o movimento cangaço. O cangaço é extinto na década de 1930. Com Vargas, os cangaceiros passam a ser considerados como desordem à paz nacional e, por isso, inimigos públicos declarados. As ações do grupo consistia principalmente mandar um cangaceiro disfarçado visitar um povoado para checar a quantidade de policiais, em geral poucos, e avaliar sua capacidade de resistência. Acertado a invasão, os bandidos chegavam de súbito, sem muita tática e com um alarde para causar pânico geral. Durante os ataques, por causa dos baixos efeitos da polícia e com armas antiquadas e ruins, eles costumavam fugir e se esconder dos grupos que eram mais poderosos. Os cangaceiros costumavam roubar o estoque de bebidas alcoólicas do armazém local, que promoviam enormes bebedeiras. Eles também aproveitavam para reabastecer
Eles também aproveitavam para reabastecer de cachaça seus cantis e fazer reservas para consumir durante seus andaços pelo sertão. Costumavam roubar tudo o que tivesse algum valor e pudesse ser carregado, mas costumavam respeitar bens, joias e dinheiro pertencentes à igreja local, evitando agredir padres e cristãos. Antes de sair dos povoados, os cangaceiros podiam enforcar autoridades ou suspeitos de colaborar com a polícia. Antes de partir, os bandidos advertiam a população de que qualquer ajuda ao governo seria punido com a morte na invasão seguinte. Uma outra prática comum era que as mulheres do vilarejo, em especial as mais jovens, estavam sujeitas a abusos sexuais e estupros, mas alguns chefes de bandos faziam questões de manter o respeito às mulheres da vila capturada, chegando a punir cangaceiros que praticassem violência contra elas. Eles usavam diversos equipamentos nas suas andanças, como o chapéu de couro. As armas usadas eram o rifle Winchester 44. Andavam carregando as cartucheiras. Andavam carregando as cartucheiras, que continham até 18 quilos de uma capanga tipo de bolsa, como remédio e brilhantina. Usavam laços para proteger o rosto contra a poeira. Suas roupas eram resistentes com mangas compridas para proteger do sol, e também um cantil com água e outro com cachaça. Com os dados expostos, é possível responder à pergunta central, pois mesmo sendo um movimento que nasceu a partir da difícil situação social que o povo nordestino passava, o movimento pode ser considerado terrorista pela forma de protesto ao qual eles criaram, com a morte de policiais e agentes públicos, além dos assaltos que praticavam com os comerciantes locais. Ei, Lampião, meu herói é história. Sua valentia ficará para sempre na memória. Ei, Lampião, meu herói é história. Sua valentia